No dia 24 de dezembro de 1945, a família Soder estava em sua própria casa em Fayetteville, no estado de West Virginia. O pai da família, George Soder, era um empresário de sucesso e mantinha sua família com a esposa Jenny. A condição financeira era tão boa que o casal podia se dar ao luxo de ter 10 filhos. 9 deles estavam em casa naquela noite, perto da árvore de Natal. Brincavam Martha, de 12 anos, Jenny, de 8, e Beth, de 5. Como havia trabalhado o dia todo com seus 2 filhos, John e George Jr., o pai da família resolveu dormir. Os 2 garotos, de 23 e 16 anos, foram também. Às 10 da noite, Jenny levou a filha mais nova, Sylvia, para dormir. No entanto, deixou as demais crianças brincarem até mais tarde, sob a supervisão de Marion, de 17 anos. Para Maurice, de 14 anos, e Louis, de 9, restou as obrigações domésticas do fim de noite. Por volta de 00:30, Jenny foi acordada por uma ligação no telefone. A mulher desceu para atender, mas foi respondida apenas com estranhas risadas femininas e sons de brindes. Pareceu um engano, ainda mais se levarmos em conta que desligaram na cara de Jenny. Ao voltar para o andar de cima, a mãe da família percebeu que a porta da casa estava destrancada, além de as luzes estarem acesas e as cortinas abertas. A mulher realizou os afazeres e percebeu que Marion, a filha mais velha, havia adormecido no sofá. Supondo que as demais crianças já haviam subido para dormir, Jenny voltou para a cama. Meia hora depois, algo que caiu e rolou na cobertura da casa acordou Jenny. Não foi o suficiente para tirá-la da cama. Às 01:30, finalmente, a mãe acordou definitivamente. O cheiro de fumaça a acordou, já que o cômodo que George usava como escritório estava em chamas. Ela acordou o marido, que acordou os filhos mais velhos, John e George Jr. Jenny correu para o andar de baixo gritando Marion, que deveria pegar a irmã mais nova, Sylvia. Enquanto isso, todos gritavam às demais crianças que deviam estar dormindo no segundo andar. Não houve nenhuma resposta. John mais tarde relataria que foi até os irmãos e tentou acordá-los com um chacoalhar. Entretanto, depois mudou sua versão, alegando apenas ter gritado por eles. Sem dúvida, algo suspeito. No final, o casal John, George Jr., Marion e Sylvia saíram da casa fugindo das chamas. Para salvar as demais crianças, os 2 filhos mais velhos e o pai tentaram subir para o segundo andar por uma escada que ficava de fora da residência. Por uma estranha e infeliz coincidência, a escada não estava no local de costume justamente naquele dia. George pai pensou em jogar um dos seus caminhões na casa para que subisse nele e alcançasse o andar de cima. Entretanto, os veículos não funcionaram. A última opção era jogar uma água armazenada em um barril para combater o fogo. Mas West Virginia é muito frio no Natal e a água do objeto estava congelada. Restou aos remanescentes da família Soder assistir ao incêndio de sua própria casa. Os bombeiros chegaram por volta do meio da manhã, com um atraso que envolveu o chefe do grupo não saber dirigir o caminhão de bombeiros. O intrigante é que os bombeiros encontraram a casa em ruínas e muitas cinzas, mas não acharam corpos ou ossos. Mesmo assim, às 10 da manhã, o chefe informou ao casal Soder que as crianças estavam mortas e que seus restos haviam se tornado cinzas. O inquérito foi aberto e o júri determinou que a causa do incêndio tinha sido um problema elétrico. Uma semana depois, houve o velório de Maurice, Louis, Beth, Jenny e Martha. Nem mesmo o casal Soder compareceu à cerimônia. Tamanha era a tristeza dos 2. O Natal tinha sido terrível, mas após alguns dias de reflexão, George e Jenny perceberam que a noite do incêndio teve detalhes muito estranhos. Por que a escada não estava no lugar costumeiro? Além disso, os bombeiros foram chamados pessoalmente por um vizinho, pois todos os telefones próximos à casa dos Soder não funcionaram. Além disso, os caminhões de George, que sempre foram bem cuidados e funcionavam até o dia anterior à tragédia, simplesmente não deram partida. Vizinhos alegaram ter visto um estranho andando pelas redondezas com um gancho, daqueles utilizados para remover motores. Ao ser interrogado pela polícia, ele admitiu também
ter cortado os fios de telefone da região, mas pensava que eram fios de eletricidade. O mais estranho é que ninguém perguntou a ele por que estava sabotando fios e como não registrar o gancho utilizado por ele. O evento simplesmente não ajudou em nada no mistério. Ginny também se lembrou que ao deixar sua casa, todas as luzes funcionavam, mesmo o motivo do incêndio sendo supostamente uma falha elétrica. A mãe da família também descobriu, através de uma funcionária de um crematório, que ossos humanos resistem mesmo ao serem expostos a temperaturas de 1000 graus Celsius por mais de 2 horas. Com certeza, a casa Soder não chegou a esses números. Quanto mais investigavam, mais o casal Soder deixava o luto para pensar na seguinte pergunta: para onde nossos filhos foram? Quando a estação mudou e a neve derreteu, George encontrou um objeto muito semelhante a uma granada perto das ruínas de sua antiga casa. Ainda por cima, um motorista de ônibus relatou ter visto pessoas jogando bolas de fogo. Alguém havia bombardeado a casa pelo visto. Ginny ouviu algo caindo na cobertura e rolando naquela noite. Quais as chances de ser a granada? Mas por qual motivo atacariam os Soder? A resposta pode estar no passado. George, na verdade, chamava-se Giorgio Sodo. Giorgio havia nascido na Itália e se mudou da Sardenha para os Estados Unidos quando jovem. Por volta de 1945, havia se tornado um empresário de sucesso no ramo de caminhões e era conhecido na comunidade ítalo-estadunidense. O pai da família Soder participava publicamente de protestos contra o ditador italiano Mussolini, que era apoiado por parte da comunidade ítalo-estadunidense. Mesmo que no Natal o líder fascista já tivesse sido morto, seus seguidores continuavam com os ideais. Um deles, inclusive, havia ido à casa dos Soder semanas antes do fogo. Tentou vender um seguro de vida a George, que recusou o serviço. Em resposta, o vendedor disse que a casa queimaria e as crianças seriam destruídas como punição pelos atos anti-Mussolini. Não bastasse isso, o homem também participou do júri que decidiu a causa do incêndio. Além disso, outro homem também havia falado para George que sua caixa de fusíveis poderia dar prejuízos. Para completar a situação, os irmãos mais velhos da família haviam reparado um carro suspeito estacionado por algumas vezes próximo à casa dias antes do incêndio. Relatos começaram a surgir de pessoas que afirmavam ter visto as crianças após o incêndio. Em um deles, 4 das crianças estavam em um hotel em Charleston, cidade próxima, acompanhadas de adultos aparentemente ítalos estadunidenses. Motivados, George e Ginny contrataram um detetive e colocaram um gigantesco outdoor na Rota 16, mostrando as crianças e oferecendo $10.000 de recompensa. Apesar de tanto esforço, os membros restantes da família nunca conseguiram achar qualquer pista ou as próprias crianças. Chegaram a receber uma carta com uma foto daquele que supostamente seria Louis Soder, já crescido, mas nunca o encontraram também. O mais estranho é que John, o irmão que mudou seu relato sobre a noite do incêndio, não costumava falar do ocorrido e defendia a ideia de a família prosseguir. Infelizmente, até hoje, não há qualquer solução do caso. Até mesmo Sylvia, a mais nova da família, morreu sem ter respostas. E assim deve seguir. O que aconteceu com as crianças Soder?